Bom, nessa aula a gente vai estudar o NTP, o Network Time Protocol. Por que o NTP é importante? Em uma rede Linux, em uma rede com servidores Linux principalmente, é importante que todas as máquinas tenham o mesmo horário. Então, estejam com o horário, minuto, segundo, milésimo de segundo sincronizados. E é para isso que serve o NTP. Com o NTP você vai ter um servidor que vai prover o horário para as outras máquinas. Então, essas outras máquinas vão consultar esse servidor NTP através do protocolo NTP e vai obter a hora a partir dessa consulta desse protocolo. Então, você vai ter o servidor NTP e vários clientes NTP. Então, com isso, todas as máquinas vão ter o mesmo horário. Isso vai facilitar, por exemplo, na investigação de logs. Vai possibilitar que as máquinas e as aplicações dessas máquinas se comuniquem, interajam, que o resultado a saída de uma aplicação seja usada como entrada de outra aplicação. Para isso, os horários têm que estar sincronizados. E é para isso que serve o NTP, que é muito utilizado no ambiente corporativo, principalmente. Mas você também pode usar na sua máquina pessoal, no seu computador pessoal, mas é muito utilizado em ambientes corporativos. Aqui a gente está vendo um desenho aqui, que é uma forma de uso. Você pode ter um NTP Server dentro da sua rede, e fazer as máquinas internas consultarem esse NTP Server. E aqui, no caso, o NTP Server de dentro da rede está consultando um NTP Server de fora da rede, da internet. Então, a mesma máquina aqui, ela é cliente e servidor. Cliente FTP, ela é cliente NTP dessa máquina aqui, e ela é servidor NTP dessas outras máquinas aqui. E você pode fazer a mesma coisa na sua instalação de Linux aí, fazer a mesma máquina ser cliente e servidor NTP. Da mesma forma, a gente pode fazer com que todas as máquinas da rede consultem um servidor externo, ou uma pool de servidores externos, isso é feito normalmente. Ok? Então vamos ver agora na prática os comandos que são relacionados a isso. O NTP é um protocolo, ok? Mas a gente também tem o serviço NTP. O serviço NTP que implementa o protocolo NTP. Então o NTP pode ser usado por outros protocolos, outros comandos, outras aplicações, por ser um protocolo. Mas a gente vai usar aqui o serviço NTPD e o NTP Update. A primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o NTPD, o serviço que vai habilitar isso na sua máquina Linux. Isso não vem instalado por padrão, pelo menos não no Ubuntu, ok? Então, se você digitar aqui NTP e não aparecer nada, então não tem NTPD aqui, NTP não tem aqui. Nem NTPDate também não está instalado aqui. Então a gente vai instalar esses dois programas usando o apt-get. Então, apt-get install NTP. Então aqui ele instalou o NTP. Se você digitar NTPD, ele já tem aqui o NTPD. Vamos ver se ele já habilitou o serviço. Então ele já está até rodando aqui. Ele já instalou e já colocou para rodar o daemon do NTP. A gente já vai ver isso aqui. A gente já está rodando aqui um servidor NTP na sua máquina. Tem outro serviço que a gente precisa instalar, que é o NTPDate, que é um outro comando que a gente vai utilizar na aula aqui, que cai no exame. Então agora eu já instalei aqui o NTPDate, a gente já vai estudar ele. Uma coisa que eu queria mostrar, o NTP é um protocolo e ele usa a porta 123. Okay? Então, é importante lembrar a porta que o NTP usa. Então ele usa o protocolo, ele usa o UDP na porta 123. Tem um comando, tem um arquivo aqui no Linux que ele mostra as portas. Eu não comentei esse arquivo aqui ainda, mas é o etc service. Então aqui no etc service você vai ter uma listagem de todas as portas e os serviços que usam cada uma dessas portas. É um ótimo arquivo para consultar os protocolos e os programas e que porta cada um usa. Então se você vir aqui no 123, você vai ver que o 123 está mostrando aqui o Network Time Protocol. Principalmente o UDP, o serviço mesmo ele vai usar o UDP nesse caso aqui. Mas só uma observação aí desse arquivo etc services. Okay? Então você vai ter aqui duas formas básicas de uso do NTP. Uma forma é
como daemon, né, com um serviço de daemon rodando. Então, se você der um ps pipegrep ntp, você vai ver que tem um processo aqui rodando chamado user sbin ntpd. Então, eu posso parar o ntp e subir ele de novo. Eu dou um stop ou start no NTP. E eu vou ter esse daemon rodando. Lembrando que um daemon é o quê? É um processo que fica sempre rodando na máquina. Então, sempre executando e fazendo a sua atividade. Esse daemon do NTP vai estar sempre indo em um servidor externo, em um servidor NTP externo, consultando a informação que está lá e atualizando a sua data. Né? E também vai ser um servidor NTP. Outra máquina também pode conectar nessa sua máquina e utilizar a sua máquina como servidor NTP. Então, esse mesmo daemon do NTPD pode ser cliente e pode ser servidor. Okay? E você pode configurar isso no arquivo de configuração. Você pode até bloquear para ninguém conseguir conectar na sua máquina. Você só ser cliente. Mas, por padrão, ele é cliente e servidor. Okay? E onde que eu configuro isso? O arquivo principal de configuração é o etc/ntpd.conf. Atenção nesse arquivo. Esse arquivo pode cair na prova. Qual é o arquivo de configuração do NTP? etc/ntp.conf. Okay? Se você entrar aqui, você vai ver várias configurações, certo? Vamos focar aqui nas principais, tá? Então, você vai ter aqui primeiro o drift file, que é um arquivo de log, basicamente, de sincronia, um arquivo de log da sincronia do horário, ok? E você vai ter aqui embaixo esse lugar que estiver falando pool aqui, ok? O que é isso aqui? Isso aqui são os servidores que a sua máquina, que o seu processo NTP vai consultar o horário. Okay? Aqui você vai ver ou pool ou server. Okay? Pode ser pool e pode ser server. No final das contas dá na mesma. Okay? Então em algumas instalações você vai ver aqui como pool e como server. E na frente aqui o servidor que você está usando como base, né? como servidor. Ok? Então você tem uma lista aqui de servidores que você está usando. Quando na instalação do Ubuntu, ele já pegou lá do repositório dele, já veio essa configuração aqui. Esse servidor de NTP do Ubuntu. Ok? Então ele está indo nessa máquina, né, nesses servidores, consultando o horário e atualizando o seu horário da sua máquina baseado no que está aqui. E de onde ele pega esses servidores? Algo importante saber, deixa eu voltar aqui. Tem um projeto, né, se você digitar aí ntp.org ou pool.ntp.org ou procurar no Google aí por servers NTP, você vai acabar caindo nessa página, que é o NTP Pool Project. O que é isso? São servidores, é um conjunto de servidores, inclusive qualquer um pode se candidatar a entrar nessa pool de servidores NTP e qualquer um pode usar esses servidores NTP. Então, ele até diz aqui, o projeto NTP é um grande cluster virtual de servidores fornecendo o serviço NTP confiável. Então, qualquer pessoa na internet, no mundo inteiro, pode usar esses servidores do ntp.org para manter o seu horário atualizado. E quais são esses servidores? Você vai ter aqui do lado os servidores. Você pode ter servidores globais, por exemplo, vou clicar no global aqui. Então ele fala aqui, na maioria dos casos, o melhor uso da pool do ntp.org é esses endereços aqui, 0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org, isso vai configurando esses servidores e vai te retornar algum servidor da pool. Mas você também pode configurar alguns outros. Por exemplo, se eu vier aqui embaixo, eu posso querer usar o servidor da South America. Então eu vou ter esses servidores. Ele já até dá aqui a configuração que eu posso usar, os servidores que eu posso usar. Então eu posso copiar isso aqui, né? Já está até o parâmetro aqui, server. No caso aqui está server, não está pool. Então eu posso simplesmente copiar isso aqui, vir aqui no meu ntp.conf e trocar por aqui. Se tiver algum problema com o que está aqui, eu posso trocar por esse do ntp.org. Se eu quiser aqui no Brasil,
se eu clicar aqui no Brasil, também tem uma pool específica de servidores no Brasil. Então, ó, 0.br.pool.ntp.org. Então, 4 servidores aqui que vão me retornar uma pool de servidores. Ok? Ficou claro? Então, isso é tema do exame também, ok? O ntp.org, a pool de servidores do ntp.org. Você vai ver aqui em cima que você pode dar um join the pool, ou seja, participar dos servidores, participar da rede de servidores de horário, ou simplesmente usar a pool, né? Pegar servidores dessa rede e utilizar na sua configuração. Ok? Então é importante saber isso. No Brasil tem um projeto também, mais curiosidade, o CGI-BR, que é o Comitê de Gestor da Internet, né, que é o mesmo comitê que gerencia os domínios.com.br, também tem aqui o ntp.br. Se você descer aqui embaixo, você vai ver que tem alguns servidores brasileiros geridos pelo NTP-BR, que também são servidores de horário. Então, todo mundo, qualquer um pode usar esses servidores aqui. Tá? Mas, a título de exame, foque aqui no ntp.org, okay? Que é algo que pode ser usado mundialmente. Então, vamos voltar aqui. Então, eu tenho aqui as configurações de pool ou server. Lembra que aqui é pool ou server, depende da instalação. Mas se eu trocar pool por server, vai funcionar também. Ok? E aí eu vou ter algumas outras configurações aqui. Né? Inclusive configurações para permitir ou não que a minha máquina seja utilizada como servidor. Então, nesse caso aqui, qualquer máquina está podendo utilizar. Então, eu posso usar esse restrict aqui, né? Da forma que eu utilizar esse restrict, ele pode impedir ou limitar o uso da minha máquina como servidor NTP. Aqui a gente não precisa entrar nesse tipo de detalhe, né? Para o exame, a gente não precisa entrar nesse tipo de detalhe, mas se você quiser estudar aí, fica à vontade, ok? Saindo aqui, a gente vai ter alguns comandos também para verificar se essas configurações estão funcionando. O principal comando para checar essas configurações é o ntpq-p. Então, o que o ntpq-p vai fazer? Ele vai me retornar os servidores que eu estou utilizando e algumas estatísticas sobre esses servidores. Tá? Então, ele vai falar qual é o servidor, né, aquele que está configurado lá no pool ou no server, ele vai mostrar aqui. Ele vai mostrar o horário a última vez que ele fez a atualização, a diferença de horário. Eu posso colocar aqui "-pn" para ele não resolver os nomes também. Okay? Então esses nomes aqui não foram, eles não foram resolvidos, né? Ele manteve o IP. Okay? Então aqui ele mantém, ele vai na pool, pega os servidores e mantém e me mostra aqui as estatísticas desses servidores. Okay, então, deixando mais claro um pouco, quando eu configuro lá no servidor do ntp.conf a pool, o que a pool vai fazer? Ela vai me retornar algum servidor. Então, ele vai me dar alguns servidores para eu utilizar. E aqui embaixo estão esses servidores que eu estou utilizando. Okay? Então, por exemplo, aqui no WEN ele mostra desde qual a última vez que ele consultou esse servidor de NTP, né, qual a diferença que deu. Então, algumas estatísticas nesse sentido. Então, o ntpq-p mostra os status de cada servidor NTP que sua máquina está utilizando. Ok, então vamos fazer um teste aqui. Vamos trocar esse servidor aqui. tcntp.conf. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar tudo isso aqui, que veio por padrão, e vou colocar um servidor aqui. Vou aqui no ntp.org, né? Vamos ver, vamos pegar vou voltar aqui. Vou pegar um servidor do Brasil. Vou pegar esse 0.br.pool.ntp.org. Vou colocar esses 4 aqui. Então vou inserir aqui. Vou dar um colar. Deixa eu alinhar aqui. Ups. E vou reiniciar aqui, né? Vou dar um systemctl restart ntp. Systemctl, não clt.
e vou rodar aqui o NTPQ-PN. Né? Vou deixar o N aqui para ele não mostrar resolvido. Então ele mostra aqui os servidores que ele está utilizando. Se eu tirar o N, ele só mostra os nomes das máquinas. Okay? Então está aqui, os servidores que eu estou utilizando. Né? Os IPs dos servidores que eu estou utilizando. Vai ter algum delay, vai mostrar aqui como que está o status, a última vez que consultou, e pronto, vai ter minha data aqui. Okay? Então esse é o NTPQ, né? Serve para isso. NTPQ-P, tem outras opções, mas o básico é mostrar o status atual das suas conexões com os servidores NTP. Outra forma de fazer, sem ser por daemon, né? É fazer a consulta manualmente, atualizar manualmente. E para isso a gente usa o NTPDate. Okay? Então deixa eu parar aqui o NTPD. Então vou dar um stop no NTP. Vou dar não está mais rodando, então não tenho mais o daemon atualizando o meu horário toda hora. Tá? Então eu vou usar agora para isso o NTPDate. Então o que o NTPDate faz? Ele atualiza naquele momento o horário. Tá? Então eu vou informar o NTPDate, o servidor que eu quero. Então, por exemplo, vou pegar um servidor aqui. Vou mudar aqui. Vou para a Europa. Vou pegar um servidor de Portugal. Então ele me deu essa lista aqui. 3.pt.pool.ntp.org. Se eu fizer isso aqui, eu estou falando, estou pedindo para ele que ele vá nesse servidor, atualize, pegue o horário desse servidor e atualize agora o meu horário. Né? Ele não vai colocar o horário de Portugal aqui. Ele vai pegar o horário que está lá e vai entender que eu estou usando o time zone do Brasil e vai deixar meu horário atualizado com o time zone do Brasil. Okay? Mas ele está consultando o horário que está lá naquela máquina, nesse servidor NTP que está lá em Portugal. Então ele mostrou aqui que ele atualizou, ele ajustou o servidor de horário baseado nesse servidor. Okay? Tem uma opção também para checar se esse servidor está ok. Então eu posso usar o "-q de query e falar o servidor que eu estou usando. Então ele vai consultar se está ok, se está funcionando esse servidor. Só vai fazer a consulta. Então ele fez uma checagem aqui, tá? Retornou, então está ok. Então eu posso usar esse servidor. Mas a diferença principal é que o NTP daemon, o NTPD, ele fica rodando, eu não preciso ficar dando comando para atualizar o horário. O NTPDate, eu dou o comando e ele atualiza naquele momento. Tá? Se daqui uma hora eu quero atualizar de novo, eu dou o NTPDate de novo e ele atualiza naquele momento. Ok? Então esse é o serviço do NTP. Né? Lembrando, o NTP é um protocolo. Esses processos, esses comandos NTP, NTPDate, é um serviço que usa o protocolo NTP. Tem alguns outros serviços dentro do Linux que também pode estar usando o NTP internamente. Okay? Então, não é a única forma de usar. Lembrando também que a sua máquina pode ser um servidor NTP. Outra máquina pode se conectar em você para pegar os horários. Então, você pode fazer igual está nesse desenho aqui, que eu estava mostrando no começo da aula. Ter uma máquina, você pode colocar uma máquina na sua rede com o servidor NTP, consultar de um servidor externo e manter os servidores internos atualizados. Então, por isso que a mesma máquina pode ser servidor e cliente NTP. Bom, isso é tudo sobre esse subtópico, 108.1. Então, uso do date, né, as diferenças entre horário de hardware e horário de software, uso do date, uso do HW Clock e o NTP. Testa na sua máquina aí, configura, faz o download, instalação do NTP, usa um pouco, que aí você vai entender melhor como funciona isso e o que você pode fazer com isso. Okay? É algo muito útil, algo bem usado no dia a dia de empresas com vários servidores na rede. Okay? Bom, por enquanto é isso. A gente se vê na próxima aula. Até mais!